E aí, pessoal, tudo bem? Professor Maurício Mendes, professor de matemática. E hoje a nossa aula é sobre equações do primeiro grau com uma incógnita. Mas antes, já vou dizer para você o seguinte, ó. Aqui embaixo, aqui, ó, deixe o seu like no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. E antes de tudo, antes da gente começar, roda a vinheta! Então, pessoal, equação do primeiro grau. O que é? Né? É de comer? Não, não é de comer. É difícil? Também não é difícil. O que a gente precisa saber sobre a equação do primeiro grau para resolver, para ficar tranquilo, para a gente não se preocupar? Vamos lá, vou mostrar para vocês. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, ela é composta por incógnitas, que são as letrinhas x, y, a, b, c, tanto faz. A gente costuma usar muito x e y, né? Por números aqui, coeficientes a gente chama, né? Tem sinais de operações, multiplicação, divisão, adição, subtração e um sinal de igualdade. Tem número, tem letra, tem sinal de igualdade, é uma equação. Para o lado esquerdo da nossa igualdade, a gente chama de primeiro membro da equação. Para o lado direito, segundo membro da equação. Beleza, pessoal? Olha só, algumas coisinhas aqui, ó. Isso aqui não é uma equação. Não é uma equação. Não é equação. Não é equação. Não é equação. Por quê? Porque não tem sinal de igual. A equação, gente, é o seguinte. Pensa naquela balança. Eu sou um pouco mais antigo, então eu já vi isso pessoalmente, né? Aquela balança assim, sabe? Tem aqueles dois pratinhos, coloca os pesos de um lado, o produto do outro e vai equilibrando. Tem 5 quilos aqui os pezinhos e aqui o produto. Quando a balança equilibrar, é porque você tem então 5 quilos de produto. A equação é uma balança dessas em equilíbrio. O que acontece? Se você tira algo de um lado e tira do outro também a mesma quantidade, a balança continua em equilíbrio. E a nossa equação, ela é uma balança em equilíbrio. Existe uma igualdade dos dois lados da nossa equação. Então, nós precisamos ter um sinal de igual. E esses dois lados, o primeiro e o segundo membro, precisam ser iguais. Beleza? A partir daí, a gente vai ver um princípio que eu vou ensinar para vocês através de um macete, né, que quando a gente troca um valor de um lado do outro da equação, de um membro para o outro da equação, a gente inverte a operação dele. Beleza? Talvez vocês já tenham ouvido falar, inverte o sinal, mas nós não vamos usar esse termo, porque esse termo é um pouquinho... não vou falar errado, mas vou falar errado. Não vou falar, mas vou falar. Certo? Porque isso pode confundir a gente em algumas partes. Ele inverte a operação. Beleza, pessoal? Então, olha só. Equação tem letra, tem número, tem sinal de igualdade. Não tem sinal de igualdade, não é equação. Outra coisa, a nossa equação é do primeiro grau, então todas as nossas incógnitas, o máximo aqui vai ser elevado a 1. Não aparece, mas nós temos aqui o expoente 1. Se tivermos o seguinte, expoente maior do que 1, não é equação do primeiro grau, 2x ao quadrado. Aqui nós temos uma equação do segundo grau, beleza? Então prestamos atenção no seguinte, ó, se é do primeiro grau, nós temos então aqui o máximo expoente elevado a 1. Quando é elevado a 1 não precisa aparecer, fica omitido. Certo, pessoal? Vou apagar aqui e vou trazer o exemplo pra gente. Se quiser, tira um print aí da tela que eu já vou apagar. Vamos lá, vem comigo aqui, ó. Vamos aqui nos exemplos então. Vou passar 4 exemplos pra gente aqui, pra gente ver como que funciona então a resolução de uma equação. Bom, primeira coisa, gente, ó, eu tenho aqui os termos, né? 2x menos 4 e 0.
Bom, eu preciso isolar o x. O que é isso? Preciso deixar ele sozinho de um dos lados do membro da equação. Tanto faz se do lado esquerdo ou do direito. A gente costuma deixar do lado esquerdo e fica mais fácil a resolução e fica mais fácil de ler. X é igual a tanto, né? Então a gente precisa deixar x sozinho do lado esquerdo da equação. Vamos lá. Bom, como que eu faço isso? Eu falei ali antes o seguinte, a gente precisa passar o número para o outro lado da igualdade invertendo a sua operação. Vamos inverter a operação. Ele era menos 4, ele vai passar para o outro lado da igualdade e ele vai inverter a operação. Era subtração, inverte subtração, adição. Beleza, passou como mais 4. Agora, aqui, 2x igual a mais 4. O 2 está multiplicando x, então ele passa para o outro lado como divisão. Porque o inverso de multiplicação é divisão. Então, se tinha 2 vezes x, o x passa para o outro lado como 4 dividido por 2. Beleza, pessoal? Por isso que eu não gosto muito de falar passa para o outro lado invertendo o sinal, senão a gente pensaria que ia passar para o outro lado como negativo, né? Porque temos 2 positivos, passa como negativo. Não inverte sinal, não gosto de falar assim não. Inverte a operação, era multiplicação, passa como divisão. Beleza? Então olha só, 4 dividido por 2 é 2. Chegamos aqui no resultado. O nome desse resultado é raiz, então se você chegou nesse resultado final, você encontrou a raiz da sua equação. Ah, no enunciado pedia, encontre a raiz da equação. É isso, beleza? Ou, se você tinha um enunciado que dizia assim, ó, verifique se tal valor é ou não a raiz dessa equação. Verifique se o número 3 é a raiz desta equação. O que faríamos? Pegaríamos assim, ó, 2 vezes, vamos substituir o x por 3. Menos 4 é igual a 0. 2 vezes 3 é 6. 6 menos 4 é 2. 2 é igual a 0? Não, é diferente. Então 3 é a raiz dessa equação? Não, a raiz da equação é 2. Beleza? Então depende do que o enunciado pede, falando de raiz. Raiz seria o valor da sua incógnita, a resposta, a resolução da sua equação. Beleza, pessoal? Vamos seguindo aqui então para o próximo exemplo. Precisamos isolar então o x de um dos lados da equação. Vamos escolher aqui o lado esquerdo. 5x continua aqui. Temos um 3x aqui que vamos passar para cá. Ele era positivo, se não tem nenhum sinal, é positivo. Passa para cá, está somando, passa subtraindo porque inverte a operação. Menos 3x. Certo? Inverteu a operação. Não tem mais nenhum x. Igual, aqui nós temos um 6. E aqui nós temos um menos 8 que vai passar para lá. Ele estava subtraindo, passa somando. Inverteu a operação. Menos 5 com mais 3. Eu vou juntar os semelhantes. Olha só, menos 5 com mais 3 é 2x. 6 mais 8 é 14. O 2 aqui, ele está multiplicando. Ele vai passar para o outro lado da minha igualdade, dividindo. Nós temos então 14 dividido por 2, que é 7. Então a raiz da minha equação aqui é 7. Por que, professor? Por que isso acontece? Bom, se ela é uma balança que está em equilíbrio, a nossa equação, tudo que eu tiro de um lado e tiro do outro, deixa ela em equilíbrio ainda. Pensa bem comigo aqui, ó. Para mim tirar o 8 daqui para deixar o x sozinho, tá, ele é menos 8. Para ele sumir daqui, teria que dar 0. Que número que eu somaria com menos 8 para dar 0? Mais 8. Então eu teria que acrescentar mais 8 aqui para dar 0 e ele ser tirado daqui. Se eu acrescentei mais 8 desse lado, eu precisaria acrescentar mais 8 também deste lado aqui da nossa equação. Beleza? Certo. Foi o que eu fiz. Ó, acrescentei mais 8 aqui. E mais 8 desse lado. Só que daí, como deu 0, eu já eliminei. Então, com este macete, a gente não precisa ter algumas linhas da resolução. Aqui, para o 2 se tornar 1, porque 2 vezes x, eu precisaria deixar só apenas x. Eu não quero saber quanto que é 2 vezes o valor de x, eu quero saber quanto que é apenas uma vez o valor de x. Eu precisaria dividir por 2 aqui para dar 1.
Então eu teria que dividir por 2 aqui também. Foi o que eu fiz. Só que aqui, como dá 1, eu já coloquei direto. Ó, 2 dividido por 2 é 1, já botei direto a resposta. Então é esse macete que a gente usa muito. Passa para o outro lado da igualdade e inverte a sua operação. Beleza, pessoal? A raiz aqui, então, 7. Passamos para o próximo exemplo. Aqui nós temos, então, 2/3 de x igual a 7 mais 3/5. Olha só. Deixa eu copiar aqui. E como aqui o denominador é igual, eu posso somar. Então eu tenho 10/5 ali. 10/5 vai dar um número inteiro, eu posso dividir. 2/3 de x é igual a 2. Bom, eu tenho esse 3 aqui, eu preciso deixar o x isolado. O 3 eu posso passar para o outro lado. Se ele estava dividindo, ele passa agora invertendo a operação. Passa multiplicando. Beleza? Então nós temos o seguinte. 2x igual 2 vezes 3, 6. E agora esse 2 que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então temos 6 dividido por 2, 3. Então o que eu fiz aqui? Como eu tenho denominadores iguais, eu apenas fiz aqui a adição dos valores, depois peguei e dividi o 10 por 5, porque daria um número inteiro. Peguei o 3 aqui, né? Aqui, ó, 2/3 de x. Passei o 3 para lá, estava dividindo, passei multiplicando. Peguei o 2 que estava multiplicando, passei para cá, dividindo. Fiz a divisão de 6 por 2, cheguei na raiz da minha equação. Beleza, pessoal? E para encerrar aqui, olha só. 6x, eu tenho aqui, ó, menos 2x. Vamos inverter a operação, estava subtraindo, passa somando. E temos aqui x, que estava somando, passa subtraindo. Agora, a igualdade, como não tem mais nenhum x, aqui nós tínhamos 5, que já estava somando. Tem o 8 aqui que estava somando, vai passar subtraindo. Então olha só, 6 mais 2 é 8, menos 1 é 7. 7x igual a 5 menos 8, menos 3. Bom, o que vai acontecer aqui agora? Eu preciso passar o 7 para o outro lado, dividindo. Ele está multiplicando, a gente passa dividindo. X é igual a menos 3 sétimos. Como aqui menos dividido por mais é menos, só vou colocar aqui bonitinho, né? O menos na frente ali, para vocês entenderem que houve ali uma divisão de menos por mais. Ah, mas não vai transformar em número decimal? Não, não precisa transformar em número decimal. Por que não precisa? Porque aqui a gente está trabalhando com um número fracionário. Se a gente for trabalhar com a aproximação decimal, né? Daí a gente teria ali que fazer toda a divisão. A gente não quer isso porque a fração cabe bem aqui. Ah, então vamos reduzir a fração. Não dá, porque são dois números primos. E se desse a gente poderia reduzir sem problema nenhum. Mas ela já está na sua forma irredutível. Beleza, pessoal? Então olha só, tem número, tem letra, né? Incógnita, lembra bem, incógnito o nome. Tem um sinal de igualdade, é equação. Se é o expoente maior, 1 é do primeiro grau, certo? Então a equação do primeiro grau com uma incógnita foi o que a gente viu hoje. A resolução chegou no final, o nome é raiz. Raiz da equação é o resultado que a gente encontrou. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like aqui no vídeo, de se inscrever no canal e não se esqueçam também de ativar o sininho aqui em cima para que vocês saibam aí dos próximos vídeos que eu vou estar postando. Toda semana tem vídeo novo no canal e eu espero que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos para que eles saibam aí dessas dicas e conheçam aí esses conteúdos de matemática que a gente tem postado. Beleza, pessoal? Espero vocês aí na próxima aula e valeu!